Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Just Repórter, e nesse conteúdo eu vou falar sobre o jogador que o técnico Eduardo Cudê enlouqueceu e que o movimento recente que aconteceu pode fazer ele deixar o Internacional. Clubes europeus e também do México já estiveram de olho no lateral esquerdo Tauan Lara. Eu vou explicar o porquê ele perdeu espaço, o porquê o técnico Eduardo Cudê enlouqueceu com o garoto e qual será o seu destino, porque já teve clubes como Real Madrid, Benfica e Mônaco de olho no lateral, que era uma das joias da base do Internacional. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo, pessoal? Ainda tem rodada de eliminatórias, tem o Campeonato Brasileiro retornando já pro Inter na próxima quarta lá na Fonte Nova, em Salvador, contra a equipe do Bahia, e lá na KTO tu dá uma brincada. Bom, pessoal, não é novidade para ninguém, Tauan Lara hoje é um dos jogadores que mais perdeu espaço no elenco do Internacional, e vocês vão lembrar bem, ele surge como uma das grandes joias da base do Inter. Ele era destaque no time do Inter, que em 2021 ganhou diversos campeonatos, ganhou Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, Gauchão Sub-20, ganhou a Supercopa do Brasil Sub-20, ganhou diversos campeonatos na base, e é um time que tinha muitos meninos que hoje estão no profissional. Lucas Ramos, Estevão, Luca, Tauan Lara, Antony, Emerson Júnior, meninos que passaram pelo profissional e já saíram, como o Matheus Cadorini, que ainda pertence ao Inter, tinha o zagueiro João Félix, o zagueiro João Pedro, muitos jogadores que se tinham uma expectativa muito grande. Talvez não. Os jogadores que mais se tinha expectativa eram o Tauan Lara, lateral esquerdo, o Estevão, que perdeu espaço completamente, nem relacionado é mais pelo Eduardo Cudê, e o Lucas Ramos. E aliás, Lucas Ramos e Estevão, já nem pelo Mano Menezes, antigo técnico do Inter, eram relacionados. O Luca, que hoje talvez seja o garoto que mais tem a moral aí dos que subiu da base pro profissional, não era tão badalado como esses jogadores que eu citei, Tauan Lara, Estevão e Lucas Ramos. E é o que está mais firmado hoje no profissional do Internacional. Mas sobre o Tauan Lara, talvez ele fosse dos laterais, e a gente sabe como o futebol brasileiro tem dificuldade de formar laterais, um dos jogadores que mais se tinha expectativa, até pelo que se falava em relação a ele no futebol do exterior. E aí é importante a gente destacar, o Tauan Lara é um lateral esquerdo de 19 anos, ele pode jogar também como zagueiro por vezes, já jogou dessa forma, não é a preferência, mas é um lateral esquerdo de origem, que com o Mano começou a ser mais relacionado, ganhar mais rodagem e algumas oportunidades ano passado. Nesse início de ano também, com o Cudê, ele ainda era relacionado, ainda foi relacionado em alguns momentos, mas o Inter trouxe o Dalbert, por exemplo, porque via uma escassez e uma dificuldade de crescimento do Tauan Lara. Ele tem alguns problemas que eu já ouvi em relação a ele, tá? Tem uma questão de peso, tá? Eu não posso aqui chegar e afirmar que ele tá gordo, porque isso não me foi dito, mas que ele teve um problema de peso, e muitas vezes a gente vê nos jogos, é meio claro. Teve um problema de peso, teve um problema extra-campo em relação à festa, enfim, que deu uma desfocada também no Tauan Lara. A gente sabe que é normal, menino quando sobe dá uma deslumbrada também, enfim, e que isso teria acontecido com o Tauan Lara e que ele teve um problema também de foco. É importante destacar, com o Cudê a gente tem visto menos os treinamentos, então dentro de campo, nas atividades do dia a dia, não tenho como confirmar para vocês que ele tem treinado mal, mas eu sei que esse extra-campo também pesou, tanto que dentro de campo, e aí vem o momento também que eu quero trazer para vocês, que foi o momento que o Cudê viu que não contaria com o Tauan Lara, e foi logo na sua chegada, no segundo jogo. Ele estreia lá em Bragança Paulista num 0-0 contra a Red Bull Bragantino, e contra o Cuiabá, era o segundo jogo dele, antes da viagem para Buenos Aires pro jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o River. O Inter joga num sábado à tarde, eu tava no Beira-Rio nesse dia, e o Tauan Lara, ele entra no segundo tempo, o Inter sai vencendo o jogo, o Cuiabá empata a partida e o Gabriel Mercado é expulso. E o Cudê faz um movimento de colocar o René como terceiro zagueiro e o Tauan Lara na lateral esquerda. E o Tauan Lara foi muito mal. Ele foi mal no ataque, na defesa, levando bola nas costas. Quando atacava, não agregava. Teve uma bola que ele tenta um cruzamento, eu me recordo até hoje, que o Cudê beira a loucura com ele.
E aí, depois dessa partida, do fim, o Daverson faz um gol e o Cuiabá vira, ganha do Inter dentro do Beira-Rio. Era recém o segundo jogo do Cudê, e repito, antes das oitavas contra o River, antes da viagem. Esse jogo era no sábado, o jogo contra o River era na terça-noite no Monumental de Nunes. Depois desse jogo, o que eu tinha escutado em relação ao Taulara era que o Cudê tinha ficado enlouquecido com ele no bastidor, que o Cudê não tinha entendido como que ele entrou tão mal. Se era um menino que tinha subido profissional, com muita expectativa, enfim, que teve sondagens do futebol europeu, e aí se falou lá em 2021, 22, quando ele estava subindo ainda, 2022, com o Mano, que 3 clubes tiveram interesse nele, e isso foi confirmado pelo staff dele. Real Madrid, Benfica e Mônaco. O Mônaco e o Benfica, de fato, foram interesses mais concretos. O Real Madrid olha muitos jovens, como olhou o Vinícius Tobias em determinado momento, lateral direito do Inter, e até levou para lá. Começou a jogar no Castilha, né, o time B do Real Madrid, depois foi pro profissional. Então, assim, Taulara tinha muita expectativa, tanto que esses clubes gigantes da Europa olharam para ele, ele sobe, ganha mais oportunidades com o Mano Menezes, chega o Cudê, dá uma oportunidade para ele, ele vai muito mal, e o Cudê enlouqueceu com ele no bastidor e viu que não dava para contar com ele, tanto que ainda dentro da última janela o Inter busca o Dalbert, que nas poucas participações que ainda teve, ele vai ser titular já que o René está suspenso e o Taulara na seleção pan-americana, o Dalbert ser titular contra o Bahia. O Taulara deve ser negociado, tá? Deve ser um dos jogadores que puxa essa fila para serem negociados na próxima temporada. Ele teve essa sondagem de futebol europeu quando ele estava muito bem subindo para o profissional. Recentemente ele teve uma renovação de contrato até dezembro de 25, então ainda é um vínculo extenso. E o futebol mexicano procurou o Taulara recentemente e surgiu como uma porta de entrada para ele aí, quem sabe deixar o Internacional, a ver se seria uma negociação em definitivo e a ver, claro, se essa negociação vai evoluir a partir do término dessa temporada, mas o Taulara vem recebendo algumas sondagens, o empresário dele é o Vinícius Prates, é muito influente nesse meio do futebol também, pode ser uma possibilidade para ele respirar novos ares, quem sabe um empréstimo ganhar rodagem e voltar mais maduro, podem ser possibilidades. E vocês, dariam uma chance pro Taulara ou acha que ali não sai mais nada? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Beijo, um abraço e até a próxima.